Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. O entrevistado desta edição do Poder em Foco é o presidente do Instituto Brasil 200, Gabriel Kahner. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Fernando. É um prazer estar aqui com você. Gabriel, é possível fazer uma reforma tributária no Brasil para que as pessoas paguem menos impostos? Sem dúvida, não só possível, como absolutamente necessária, Fernando. Temos, e eu falo sem medo de exagerar, o pior sistema tributário do mundo. Temos um sistema extremamente complexo, com diversos impostos diferentes, nos diferentes níveis da federação, na União, nos estados e nos municípios, e de fato ninguém entende quais são as regras tributárias. Depois da Constituição de 1988, tivemos quase 400 mil normas editadas, ou seja, quem pode entender um sistema onde houve 400 mil alterações das regras? Realmente é um manicômio tributário. Então a reforma tributária é necessária. E o ponto que você colocou é fundamental para a gente começar a discutir a reforma tributária. A gente precisa de uma reforma onde cada brasileiro vá pagar menos impostos. Mas, Gabriel, todo mundo quer ter mais dinheiro. O governo quer ter mais dinheiro também. O governo fala que está faltando dinheiro, prefeito, governador, governo federal. Se diminuir os impostos que nós pagamos, aí os governos vão falir de uma vez? Como é que faz essa mágica? Mas a gente pode manter a mesma arrecadação e fazendo com que cada brasileiro pague menos. Como é que isso funcionaria? Alargando a base tributária. Hoje a gente tem poucas pessoas que pagam impostos. Então, quem está na formalidade paga impostos e aí tem que pagar essa carga tributária de 36% do PIB, que realmente é um absurdo. Se nós tivéssemos serviços públicos de qualidade, educação, saúde... Explica o que é 36% do PIB para o nosso telespectador. Bom, hoje o PIB brasileiro está quase 7 trilhões, ano passado foi 6,8 É tudo que o Brasil produz. Trilhões, exatamente, tudo que o Brasil produz em bens e serviços, e o governo arrecada mais de 1/3. Então, tudo que é produzido no Brasil, 1/3, um pouco mais de 1/3 fica com o governo. De cada R$100, 36 vão para o governo. Exatamente, para poder financiar todo o custo do Estado brasileiro, o custo do governo, o custo dos serviços públicos, das escolas, dos hospitais, da segurança pública, dos policiais, dos professores e por aí vai. O problema é que não temos esse serviço de qualidade, né? Temos um péssimo transporte público, em algumas cidades um pouco melhor, a nossa educação pública não é boa, sofremos muito com o problema de segurança pública, né? Temos quase 60 mil homicídios por ano no Brasil, esse número reduziu um pouco agora, mas não temos em troca, né, os serviços que nós pagamos para ter. Então, nós precisamos realmente baixar essa carga tributária, precisamos pagar menos impostos. E como é que a gente faz isso? Se mais pessoas começarem a pagar, ou seja, se pegarmos todo o mercado que hoje não paga impostos, então quem sonega impostos, contrabandistas, traficantes, nós podemos de fato fazer com que essa base de quem paga impostos seja maior. Como é que nós vamos fazer para contrabandista, traficante pagar imposto? Porque eles vivem, obviamente, na clandestinidade, são criminosos. Como cobrar imposto deles? Essa é a proposta que o Brasil 200 está defendendo. Se nós implementarmos um tipo de imposto que é muito simples, muito fácil de implementar e pega todas essas pessoas que estão à margem da formalidade, que é um imposto sobre movimentação financeira, nós podemos começar a cobrar impostos exatamente dessas pessoas, dos sonegadores, dos traficantes, dos contrabandistas. Então não há como ser contra um sistema como esse. Qualquer pessoa que tem conta corrente em banco passaria a pagar impostos. Então nós faríamos com que muito mais pessoas passassem a pagar impostos e com isso, essa é a única forma que nós conseguiríamos diminuir os impostos que cada brasileiro paga. Não há outra forma. Mas, Gabriel, esse imposto sobre movimentações financeiras é o que a gente já teve no Brasil uma vez, conhecido como CPMF, Contribuição sobre Movimentações Financeiras, né? Era provisório, depois acabou, e houve muita controvérsia a respeito e acabou o imposto. Parece que há um sentimento contrário a esse imposto sobre as movimentações financeiras dentro do Congresso. Inclusive, o governo do presidente Jair Bolsonaro, por meio da sua equipe econômica, apresentou a ideia
E a ideia, enfim, não foi bem recebida, parece que agora ficou na geladeira. Como seria possível, primeiro, demonstrar, como você disse, que ele é eficaz, e segundo, convencer o Congresso, e terceiro, impedir que ocorra o que as pessoas dizem que é alguém pagar várias vezes sobre o mesmo dinheiro toda vez que é movimentado? Perfeito, Fernando. Primeiro, em relação à CPMF. A CPMF acabou e tinha que acabar, e o povo brasileiro, com razão, ficou contra a CPMF porque foi um imposto a mais. Na época, quando o IPMF foi implementado, em 93, que 2 anos depois viraria a CPMF, realmente pegaram uma ideia moderna, uma ideia simples, absolutamente justa, né, do ponto de vista arrecadatório, e transformaram isso em um imposto a mais. Então, realmente foi um golpe contra os brasileiros que fizeram na época. Então, só para deixar claro, nós, do Brasil 200, e eu, particularmente, sou contra qualquer aumento de impostos. Nós precisamos enxugar o tamanho do governo. O brasileiro não aguenta pagar mais impostos. Então, sempre seremos contra qualquer novo imposto e qualquer aumento de impostos. Então, esse é o primeiro ponto. O imposto sobre movimentação financeira é o que há de mais moderno quando se fala de tributação no mundo. A gente tem que pensar que nós estamos acostumados a tributar fisicamente as transações físicas, ou seja, eu vendo um produto para você, eu emito uma nota fiscal e o governo tem que rastrear e tributar fisicamente essa nota fiscal. Mas a gente tem que pensar que hoje estamos numa era digital, estamos numa era tecnológica. Então não faz mais sentido ficarmos rastreando bilhões dessas notas fiscais todos os dias no país inteiro. É muito mais simples tributarmos as transações financeiras que estão ocorrendo no mesmo momento e certamente estão dentro do sistema bancário. É algo muito mais moderno, algo condizente com a era tecnológica, com a era digital. É um imposto que não precisa de fiscalização. Você comentou aqui sobre o tamanho do governo. Hoje apenas a Receita Federal tem 40 mil funcionários para fiscalizar e tributar e garantir que as pessoas estão falando a verdade quando elas declaram os seus impostos. Com o imposto sobre movimentação financeira, tudo isso acaba. É um imposto automático. Então, qualquer transação de conta corrente para conta corrente será tributado automaticamente e cai direto na conta do governo. Mas deixa eu entender, Gabriel, você falou do Brasil 200 e seria até bom contar para os nossos telespectadores do que se trata o Instituto Brasil 200. É um instituto com empresários interessados em modernizar a economia e com um foco grande sobre o sistema tributário e defendem o imposto sobre movimentações financeiras. Me corrija ou acrescente algo se eu não estiver falando de maneira completa. E você defendendo isso, o Brasil 200 defendendo isso, ficam ainda algumas dúvidas que eu gostaria que você esclarecesse para o nosso telespectador entender. Com a volta ou a criação agora desse imposto sobre movimentações financeiras, que é o que o Brasil 200 defende, então a pessoa iria ao banco, sacava R$100 em dinheiro, pagaria alguma coisa sobre aqueles R$100. Me corrija se eu estiver errado. Quando essa pessoa depositasse esse dinheiro em um outro banco, por exemplo, pagaria novamente. Essa operação não iria se somando e daí não ia ficar um volume muito grande de impostos sobre aquela primeira nota de R$100? Fernando, não, porque a alíquota seria extremamente baixa. Estamos estimando uma alíquota em torno de 0,1%. Então, você imagina que se a pessoa ganhar R$1.000 de salário, ela seria tributada em R$1 de impostos, né? Que seria o valor da alíquota em cima do salário. Então, é um valor extremamente baixo. Com essa alíquota tão baixa, R$1 para quem ganha R$1.000, será que seria suficiente para substituir os demais impostos? Seria o suficiente. Todos? Seria o suficiente para substituir todos os impostos. Por quê? É o que eu falei sobre o tamanho da base tributária. Hoje nós cobramos impostos sobre a base do PIB, de 6,8 trilhões. Quando a gente vai para o mundo das movimentações financeiras, e aí eu estou falando de movimentações entre contas correntes, estou falando do mercado financeiro, bolsa de valores, a gente está falando de um total de 360 trilhões
de reais que são movimentados todos os anos. Então, imagina que a gente sai de 6,8 para 360 trilhões. E por isso que a alíquota poderia ser tão baixa. E aí, só para exemplificar, hoje, por exemplo, um trabalhador que ganha R$2.000, nós tributamos pesadamente a folha de salários. Então, uma pessoa que ganha R$2.000 bruto de salário, recebe em sua conta em torno de 1.700, certo? Porque tributamos pesadamente o trabalhador e seu salário. Com o imposto sobre movimentação financeira, nós cobraríamos apenas R$2 desse salário. E não importa quantas movimentações a pessoa fizer ao longo do mês. Então, ela vai comprar, vai no supermercado, vai pagar o transporte, ela vai pagar também 0,1% em cima de todas as transações. Então, no final, o trabalhador e cada brasileiro vai pagar muito menos impostos do que paga hoje. E, de fato, a gente tem que entender quais as propostas que estão sendo discutidas, né? A gente tem que entender qual a melhor proposta para o trabalhador e para cada brasileiro, porque o nosso objetivo é fazer com que cada pessoa pague menos impostos e isso não está sendo discutido, infelizmente. Eu queria, só para encerrar um pouco a discussão sobre o imposto sobre movimentações financeiras, fazer uma última pergunta. Quem é rico ganha 1 milhão, vai pagar 1%. Quem é pobre ganha menos de R$1.000, às vezes, vai pagar 1% também. Nesse sentido, os dois pagam, proporcionalmente ao que ganham, a mesma coisa. É justo que os mais ricos e os mais pobres paguem igual ou haveria alguma compensação? Fernando, a compensação viria através do imposto de renda. Com o imposto sobre movimentação financeira, ele é um imposto justo porque, como você falou, quem ganha pouco e gasta pouco, paga pouco. Quem ganha muito e movimenta muito dinheiro vai pagar muito mais. Mas é o mesmo percentual. Com o mesmo percentual. Porém, mas aí continuaria a haver o imposto de renda além disso? Sim, sim. Nós manteríamos o imposto de renda exatamente para manter esse caráter progressivo. E quais impostos seriam eliminados, então? Com essa alíquota que eu estou falando, seria possível eliminar todos os impostos federais, ou seja, PIS, COFINS, IPI e INSS patronal, que é a folha de salário, contribuição social sobre lucro líquido, IOF e ITR. Seria possível eliminar também o ICMS e o ISS a nível municipal. Então, seria possível substituir todos esses impostos por um único imposto sobre movimentação financeira com uma alíquota de 0,1%. E só para responder o ponto que você citou sobre a cumulatividade. Veja, o imposto, não importa se ele é cumulativo ou não cumulativo, ele vai ser distorsivo dependendo da alíquota que ele tiver. O que eu quero dizer com isso? O imposto cumulativo com uma alíquota de 0,1% é muito menos distorsivo do que o imposto não cumulativo com uma alíquota de 25%. Por exemplo, como estão propondo na PEC 45. Então, durante os 13 anos da CPMF que você citou, a maior distorção que gerou em preços foi de 1,48%. Ou seja, isso é um mito que ficam repetindo várias vezes, de que a cumulatividade desse imposto oneraria de forma demasiada cadeias produtivas longas. Mas, se a gente for analisar os estudos que foram feitos, todos os estudos empíricos, isso não se comprova. Se é um sistema tão bom, por que poucos países ou quase nenhum país utiliza esse sistema? Fernando, isso é outra inverdade que ficam repetindo. Se a gente pegar os países do G20, que são os 20 países mais ricos do mundo, 14 países têm algum tipo de imposto sobre transação financeira. Então, não é verdade que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Quais, por exemplo? Reino Unido, Estados Unidos tem um imposto sobre transação financeira com uma alíquota extremamente baixa. França, temos Irlanda. Então, temos diversos países da lista... Nos Estados Unidos é um imposto universal para todos que movimentam? Não, ninguém tem na abrangência que nós estamos propondo. Mas veja, por que não tem? Porque isso é algo extremamente novo quando a gente fala de tributação. O IVA, que hoje é o mais comum no sistema tributário no mundo, hoje existe em 160 países, começou a ser discutido em 1920. Né, depois da primeira Revolução Industrial, e passou a ser implementado na década de 60, ou seja, quase 40 anos depois. Então, ele passou a ser discutido em 1920, na década de 60 ele começou a ser implementado. Hoje, estamos passando por uma revolução digital, então isso é algo extremamente novo, é um assunto novo. Já que você falou do IVA, que é imposto sobre valor agregado, né, como é comumente conhecido pelo mundo, no Brasil, há uma proposta neste momento, em 2019, sendo debatida na Câmara dos Deputados, e outra também no Senado, mas a da Câmara parece
que andou um pouco mais já. E nessa proposta cria-se um IVA, que tem o nome de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que elimina os demais e passa a cobrar esse tal de IBS. Por que não seria boa essa, já que também simplifica? Exatamente, Fernando. Então, só para todo mundo entender, essa proposta está na Câmara dos Deputados, ela se chama PEC 45 e ela vai pegar 5 impostos, 3 federais, que são PIS, COFINS e IPI, um estadual, que é ICMS, e um municipal, que é o ISS. Então, ela vai pegar esses 5 impostos e unificar nesse novo imposto chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Fernando, essa proposta seria muito ruim, seria uma tragédia para o Brasil e para o povo brasileiro. Porque a gente tem que entender que, apesar de trazer uma simplificação, ela vai fazer uma redistribuição tributária. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas vão começar a pagar menos impostos, ou melhor dizendo, alguns setores vão passar a pagar menos impostos e outros setores vão passar a pagar muito mais impostos. Então, como assim? É isso que as pessoas têm que entender. Não vai apenas unificar tudo? Não é a mesma coisa em um só? Depende do que a sociedade brasileira quer. Se a sociedade brasileira entender que ela prefere pagar mais em serviços básicos como educação, saúde, moradia e alimento, cesta básica, para que alguns setores como indústrias e bancos paguem menos impostos, essa é uma decisão que a gente tem que tomar como sociedade. Eu não acredito que isso seja positivo. Mas dá um exemplo para quem está nos assistindo entender o que é essa proposta que está na Câmara dos Deputados para tentar simplificar, como diz a Câmara, o sistema tributário, o sistema de impostos. Então, para ficar muito claro para você que está nos assistindo, se esta proposta que está na Câmara for aprovada, você que hoje paga R$100 numa consulta médica, passaria a pagar R$125. Você que hoje gasta na mensalidade do seu filho, você que sua camisa, trabalha para conseguir garantir uma educação de um pouco mais de qualidade para o seu filho e gasta R$200 na mensalidade da escola, você passaria a pagar R$250. A mesma coisa com moradia, Fernando. Uma pessoa que hoje paga R$400 de aluguel, passaria a pagar R$500 de aluguel. E aí você fala, bom, mas se todos esses setores vão começar a pagar mais e, consequentemente, o trabalhador vai começar a pagar mais, quem vai pagar menos? Moradia, aluguel, escola e cesta básica. E cesta básica... Se eu gastar R$100 em alimentos da cesta básica. Cesta básica da mesma forma. Se hoje você gasta R$100, você passaria a gastar R$125 em sua cesta básica. Então, vamos lá. Na cesta básica, se eu gasto 100, passa a ser 125. Exatamente. Na consulta médica, se eu pagar R$100, 125. Também. Escola, mensalidade... R$200? 250. Exatamente. E aluguel, se eu pago R$400 de aluguel? Você vai passar a pagar R$500. Ou seja, se você hoje gasta R$800 por mês com esses serviços básicos, você passaria a gastar R$1.000 por mês com essas necessidades básicas. Agora, não tem um jeito de, usando o IVA, o Imposto sobre Bens e Serviços, que existe em tantos países, unificar tudo e manter, pelo menos no valor atual? Não é possível fazer isso? Por que eu não estou entendendo por que aumenta tanto? Porque exatamente alguns setores vão ser beneficiados com isso. Quais? Algumas indústrias e bancos. Né? A estimativa... Mas por quê? Porque hoje eles pagam PIS e COFINS e isso seria pago apenas por fora, com uma alíquota de 25%, que seria o IBS. Né? Então, nós desoneraríamos os bancos. A estimativa é que os bancos deixariam de pagar 30 bilhões de reais por ano em impostos e, da mesma forma, algumas indústrias. E essa conta seria jogada para os serviços. Porque só para entender qual que é o raciocínio do IVA, é que se você está no meio da cadeia produtiva, você vai se creditar e vai passar o imposto para frente. E vai ser uma alíquota única de 25% paga no final. Mas o que é o setor de serviços? Um médico, quando ele está prestando um serviço, ele não se credita. Ou seja, hoje a gente aumentaria para 25% a alíquota do médico. Restaurante, a mesma coisa. Hoje, em torno de 3,5% que eles pagam, aumentaria para 25%, porque eles não têm onde se creditar ao longo da cadeia. Então, nós estaríamos
fazendo com que esses setores, indústrias e bancos, começassem a pagar menos impostos e jogaríamos essa conta para esses serviços básicos. Isso não é justo com o povo brasileiro. Gabriel, em geral, as pessoas têm, um cidadão comum, dificuldade para entender todos os impostos que são pagos. Teve um tempo atrás que houve um movimento para que viesse escrito na nota fiscal de maneira clara, como em alguns países europeus ou nos Estados Unidos, a pessoa recebe a nota fiscal do produto que ela compra na loja ou no restaurante, vem tantos reais, tantos dólares, ou qual seja a moeda, é o valor da sua compra, e Y reais ou dólares é o que vai para o governo. Isso houve uma discussão sobre isso no Brasil para que as pessoas pudessem entender mais. Isso não foi para frente? Como está isso aí? Isso é absolutamente necessário, Fernando. Hoje as pessoas não sabem o quanto elas pagam de impostos. Os impostos, os tributos, as contribuições estão embutidas em praticamente tudo. A gente tem hoje mais de 90 tributos no Brasil. Então a gente precisa dessa transparência. Eu costumo brincar que até enquanto a gente está dormindo, a gente paga impostos no Brasil e muitas vezes não sabemos aonde estamos pagando. Então é totalmente necessário que tenhamos um sistema transparente, que as pessoas saibam exatamente o quanto estão pagando. E na proposta que estamos defendendo do imposto sobre movimentação financeira, isso estaria absolutamente transparente e claro, em cada transação que a pessoa fizer, ela vai saber exatamente o quanto está indo para o governo. Mas nesse caso, evidentemente, vai ser sempre muito mais fácil, que vai ser uma alíquota única, pelo que você me disse, e a pessoa vai imediatamente ver, ela saca R$100 no banco, em vez de receber R$100, recebe R$ 99,90, é isso? Exatamente. E daí ela sabe que aqueles 10 centavos foram para o governo. Exatamente. E a impressão que se tem é que, embora seja muito simples essa proposta, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre ela. Por que existe essa resistência, na sua opinião? Fernando, qualquer ideia nova, qualquer ideia inovadora sofre muita resistência. Eu sempre lembro de uma frase do Henry Ford, que começou a produzir os primeiros carros, né, no início do século passado, e ele dizia que se ele perguntasse aos clientes dele o que eles queriam, eles diriam que queriam cavalos mais rápidos. Eles não diriam que queriam carros porque os carros não existiam. Então, nós estamos acostumados a pensar de uma forma muito quadrada sobre como deve se fazer a tributação. Muitas vezes as pessoas, para completar a frase do Henry Ford, as pessoas muitas vezes sabem o que não querem, mas não sabem direito o que querem, sobretudo se não foi inventado ainda, não é? Mas ainda sobre essas comparações de propostas, no caso das movimentações, incide sobre todos. Pessoas físicas, empresas, bancos, etc. Na proposta em debate no Congresso, eu li uma entrevista recente de um ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, dizendo que bancos deixariam praticamente de pagar impostos. É verdade isso? Qual o valor que os bancos deixariam de pagar? E como é que dá para explicar isso para as pessoas entenderem? Isso é verdade e isso é um absurdo, né? Realmente, não só porque os bancos deixariam de pagar, mas porque nós estaríamos pagando mais nesses serviços básicos, como educação, saúde e na própria cesta básica. Estima-se, como o próprio Everardo Maciel citou em sua matéria, que os bancos deixariam de pagar 30 bilhões de reais por ano em impostos. Por ano. Exatamente. Então, não podemos deixar que uma proposta que beneficie apenas dois setores, bancos e indústria, passe no Congresso Nacional, porque isso seria um golpe contra os trabalhadores e contra o povo. Agora, ainda que essa proposta seja votada e aprovada no Congresso, do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, pelo que eu entendi, a proposta é de 25%, uma taxa única para todos os produtos, caviar, pãozinho francês, automóvel, tudo seria uma alíquota só. É isso mesmo? E os países que adotam fazem dessa forma, com uma taxa única? Exatamente. Eles estão propondo uma alíquota única de 25% para todos os setores. E aí a gente tem dois problemas, Fernando. Quando se fala que o IVA existe em 160 países do mundo, é verdade. Porém, ele representa uma parcela muito menor de quanto se arrecada naqueles países. O que eu quero dizer com isso? Lá fora, os tributos sobre consumo, ou seja, sobre bens e consumo, sobre serviços, por exemplo, produtos que você compra, ele representa em torno de 20% a 25% do bolo tributário.
Aqui no Brasil, o consumo representa mais de 50% do bolo tributário. Então, representa uma fatia muito maior do total que arrecadamos de impostos. E lá fora existem faixas diferentes do IVA, né? O IVA que é implementado lá fora tem faixas, tem alíquotas diferentes para diferentes setores. E o que acontece quando a gente coloca uma alíquota única de 25% para todos os setores? Não importa se você é uma indústria automobilística ou um cabeleireiro. Então, a pessoa que tem o seu negócio, tem o seu restaurante, tem a sua manicure, o seu cabeleireiro, vai pagar os mesmos 25% que qualquer indústria estaria pagando. Então, de fato, isso não é justo. Mas não seria, talvez, possível, já que o Congresso parece resistir ao imposto sobre movimentações financeiras, aperfeiçoar a proposta que está lá e fazer alíquotas diferentes para o IVA que está sendo criado? Por exemplo, 25% para alguns setores, uma alíquota menor para, por exemplo, alimentos da cesta básica, e até isenção para algumas coisas que são básicas, talvez até alimentos da cesta básica. Isso não ajudaria a melhorar a proposta? Sem dúvida, eu acho que a proposta pode ser melhorada. Eu tenho conversado, inclusive, bastante, tenho feito muitos eventos com os autores da proposta, que são do CECIF. E eu acredito, é CECIF? CECIF é o Centro de Cidadania Fiscal, que foi quem fez essa proposta que está sendo discutida na Câmara. Eu acredito, Fernando, que vai ter que haver uma convergência, né? Essa proposta, do jeito que está, não pode passar, realmente seria péssimo para o país. A proposta que começamos defendendo como sendo universal, ou seja, substituir todos os impostos por um único imposto sobre movimentação financeira, obviamente também politicamente é difícil de se viabilizar por ser uma ideia muito moderna. Então acredito que vai ter que haver uma convergência, né? Melhorando a proposta, ou a que está na Câmara ou a que está no Senado, que é a PEC 110, que é outra proposta que está tramitando. E o que nós queremos é implementar essa nova base tributária, né? Implementar esse novo imposto sobre movimentações financeiras com uma alíquota muito baixa para começarmos a testar essa nova base tributária. Isso seria feito passo a passo, gradualmente. O primeiro passo seria desonerar a folha de salários. Não podemos mais cobrar tantos impostos, uma carga tão alta de impostos em cima da folha de salário do trabalhador. Então, se retirarmos o INSS patronal, que hoje é de 20%, nós podemos introduzir um imposto com uma alíquota pequena sobre movimentações financeiras. Isso teria um impacto enorme na geração de empregos. Precisamos focar nisso, mas com a desoneração da folha de salários, seria um grande estímulo para as empresas contratarem e para a gente começar a resolver o problema do desemprego. Então, eu acredito que vai ter que ter uma convergência, vai ter que ter muito diálogo agora e a gente vai ter que, de fato, pensar juntos, como sociedade, a melhor proposta de reforma tributária para o país. Gabriel, você é o presidente do Brasil 200. Você tem 29 anos, jovem, se especializou aqui, pelo que eu vejo, sobre tributos, sistema tributários. Fale um pouco sobre o Brasil 200, quem faz parte dele, que tipo de movimento é esse em torno do Instituto e que outras causas defende a organização. Perfeito. O Brasil 200 surgiu como um movimento de alguns grandes empresários que quiseram se juntar para começar a participar do debate político e do debate econômico no país. Acreditamos que a gente Quem faz parte do Brasil 200? Hoje, em nosso conselho, estão Flávio Rocha, da Riachuelo, Sebastião Bonfim, da Centauro, João Apolinário, da Polishop, Luciano Hang, da Avan, Washington Sinel, da Gocil, Cris Arcangeli, que é uma grande empreendedora do Shark Tank, e, enfim, tem alguns outros empresários que fazem parte desse núcleo. E aí, espalhados pelo Brasil, temos mais de 300 empresários que fazem parte do grupo. E a missão principal, também. A missão principal do Brasil 200 qual é? A missão é lutar para que tenhamos um país mais justo, mais próspero, com mais oportunidades para todos os brasileiros e com mais empregos. E qual é o caminho para a gente conseguir isso, Fernando? É criando um ambiente de negócios mais favorável. A gente precisa fomentar o empreendedorismo, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham condições de criarem os seus negócios e de poderem crescer em suas vidas. Então, todas as pautas que defendemos visam exatamente a gente conseguir criar esse ambiente de negócios para fazer o Brasil prosperar. O Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo, eu não tenho dúvida disso. Somos
um país de tamanho continental, temos mais de 200 milhões de pessoas, somos um país lindo, com lindas riquezas, lindas belezas naturais, praias, temos um povo trabalhador, então temos tudo para, de fato, sermos um país próspero. Só precisamos criar as condições para que cheguemos lá. Então, nossa missão é auxiliar o país a chegar a esse objetivo. Gabriel, você falou o nome de alguns integrantes aí dos cabeças do Brasil 200, são empresários que, em certa medida, tiveram um alinhamento com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Em que medida isso ajuda ou não o trabalho do Brasil 200? E já emendo perguntando se a agenda do governo Bolsonaro é a agenda do Brasil 200. Perfeito. Nós apoiamos a eleição do presidente Bolsonaro porque acreditamos que precisávamos tirar o PT do poder. O PT destruiu o Brasil e realmente afundou o país na maior crise da nossa história. Então precisávamos de um outro caminho, precisávamos eleger outro governo que mudasse o rumo do país. Então apoiamos o governo Bolsonaro durante as eleições, ainda apoiamos o governo, estamos trabalhando para que o governo dê certo, porque esse governo precisa dar certo, para que o Brasil comece a recuperar o seu crescimento, recuperar a geração de empregos e de fato que a gente comece a construir um país melhor, esse governo precisa dar certo. Então nós estamos apoiando e trabalhando para que o governo Bolsonaro dê certo. Porém, temos uma postura independente. Todas as pautas que são boas do governo, nós apoiamos, e se houver alguma pauta que nós achamos que não é correta ou que está desalinhada com o que acreditamos, nós vamos criticar. Então, temos um alinhamento com o governo em todas as pautas positivas, todas as pautas que concordamos, porém, não temos nenhum problema em criticar eventuais falhas do governo. Tem alguma coisa que mereça reparo neste momento na condução da política econômica do governo Bolsonaro? Olha, Fernando, eu citaria especificamente o caso da CPI da Lava Toga, que eu entendo que é algo fundamental, é algo que precisa ser feito, né? O Supremo Tribunal Federal realmente tem feito diversos desmandos, né, em diversas atitudes. A gente viu agora mais recentemente essa decisão que de fato pode acabar com a Lava Jato, né, e ganhou por maioria ampla no plenário do Supremo Tribunal Federal. E só para todo mundo entender qual que foi a decisão. Uma decisão de setembro de 2009, agora setembro/outubro, ali na virada de setembro para outubro. Exatamente, de 2019. E a decisão foi que se o delatado, ou seja, se o réu delatado depois, na mesma hora do que o delator, a condenação pode ser anulada. Ou seja, o delatado tem que falar depois do delator. Porém, isso é um absurdo. Tiveram casos de pessoas que foram condenadas por receber 37 milhões em propina e que essa condenação foi anulada simplesmente porque o delatado não pôde falar depois do delator. Então, isso abre um precedente péssimo para todo o discurso do combate à corrupção, que é o que defendemos desde 2013, desde as primeiras manifestações, né? O brasileiro está cansado de tantos casos de corrupção, né? Então, acredito que o governo teria que ter tido uma postura mais firme em relação a isso. Por que podemos investigar o legislativo, podemos investigar o executivo, mas o judiciário não pode ser investigado? Então, acredito que o discurso do combate à corrupção tem que ser coerente. E a gente então, na avaliação do Brasil 200, o governo do presidente Bolsonaro deveria ter um engajamento maior nas propostas sobre investigação do Poder Judiciário, é isso? Exatamente, exatamente. Teria que ter um esforço maior no combate à corrupção. Nós precisamos preservar a Lava Jato, que foi um grande avanço para o país, realmente foi uma mudança de paradigma na política brasileira, e precisamos preservar essa conquista. Não podemos permitir nenhum retrocesso nesse sentido, né? O combate à corrupção é fundamental e o povo brasileiro quer que isso continue, não quer que isso acabe. Então, essa é uma das principais pautas que foram defendidas até aqui, uma das principais pautas que elegeram o governo Bolsonaro, e a gente tem que continuar a defender essa pauta. Agora, o governo Bolsonaro, uma vez que começou a comandar o país, ele comanda o país para todos. Então, ele realmente tem que, às vezes, ter uma pauta um pouco mais ampla.
nesse sentido, se abrisse uma frente contra o judiciário, talvez não trouxesse mais instabilidade do que prosperidade? Fernando, eu acredito que isso é a mesma coisa que falar, bom, a gente não deveria ter tido a Lava Jato porque ela trouxe algum tipo de instabilidade para o país. Eu não acredito que isso seja verdade, e se o preço que a gente tiver que pagar para fazer o correto seja alguma instabilidade, que seja. Nós não podemos permitir desvios morais para justificar certas atitudes. E um dos principais argumentos que foi usado é de que atrapalharia a reforma da Previdência, né? Que a CPI da Lava Toga atrapalharia a reforma da Previdência. E o Brasil 200 pretende, em algum momento, se transformar em algum partido político, por exemplo? Não, não temos essa intenção. Somos um instituto que quer auxiliar a formulação de política pública e fazer essa ponte entre o setor produtivo, né, os empresários, os acadêmicos e o governo federal. Então, nossa intenção é juntar boas cabeças para conseguir defender pautas importantes e fazer essa construção entre a sociedade e o governo. Não temos pretensão de nos tornarmos um partido. Gabriel, o Brasil já experimentou vários modelos de desenvolvimento econômico, inclusive regionais. Há vários fundos de desenvolvimento, políticas direcionadas para essa ou para aquela área. Qual é a opinião do Brasil 200, por exemplo, sobre a Zona Franca de Manaus? Olha, Fernando, acho que a Zona Franca de Manaus tem que ser revista, porém, obviamente, isso não pode ser feito de uma hora para outra. Então, essa até é um dos temas da reforma tributária. Temos, de fato, algumas grandes empresas instaladas em Manaus e nós não podemos, de uma hora para outra, acabar com os incentivos. Mas acredito que precisamos caminhar para um modelo em que isso se torne menos necessário, né? Em que as regiões, principalmente as mais pobres do norte, do nordeste, não dependam tanto de subsídio fiscal para conseguirem se desenvolver. Então, acredito que isso é uma política que tem que ser revista, mas de forma gradual ao longo dos próximos anos. Não pode ser feito de uma hora para outra. Qual é o modelo para desenvolvimento regional que o Brasil 200 propõe? Defendemos exatamente a implementação do livre mercado, né? Precisamos criar as condições para que cada vez mais empresas se instalem nessas regiões pobres e essa é a única forma da gente gerar empregos. Tivemos um programa extremamente bem sucedido no Nordeste, mais especificamente no Rio Grande do Norte e algumas outras regiões, chamado Pro Sertão, que foi um programa para levar oficinas de costura para áreas extremamente subdesenvolvidas, áreas que viviam apenas do Bolsa Família e do Fundo Rural. E hoje a gente vê a geração de empregos, a gente vê a melhora da qualidade de vida dessas pessoas porque elas têm acesso ao emprego, né? O melhor programa de desenvolvimento social é o emprego. Então acreditamos que criando essas condições para que cada vez mais empresas possam se instalar nessas regiões, a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Mas aí chegamos numa encruzilhada que as empresas sempre mencionam. Porque uma empresa qualquer vai se instalar numa região mais rica ou mais pobre? Se ela pode estar na região mais rica com um mercado consumidor já desenvolvido, por que ela iria para a região mais pobre? E aí fica aquele problema do ovo ou da galinha e a região mais pobre não se desenvolve. Vocês acreditam que exista dentro do liberalismo que vocês propõem alguma forma de induzir esse tipo de desenvolvimento, instalação de negócios em regiões mais pobres, ainda sem mercado desenvolvido? Cada região tem uma vocação, então precisamos de fato fazer essas vocações aflorarem, mas muitas vezes o Estado atrapalha esse desenvolvimento. Um exemplo claro é Natal, a capital do Rio Grande do Norte, que tem uma vocação turística enorme. E você vai hoje para Natal, a principal praia de lá, tem alguns hotéis em estado ruim e a gente realmente não consegue atrair turistas para lá pela intervenção do governo. E a iniciativa privada resolveria isso em Natal? Resolveria. Se a gente pudesse, primeiro, abrir o espaço aéreo, que foi feito recentemente. Hoje a gente tem 4 empresas aéreas no Brasil.
e a quantidade de turistas que a gente recebe poderia ser infinitamente maior. Então, permitindo com que essas regiões se desenvolvessem, nós podemos, de fato, criar condições melhores, gerar empregos nessas regiões e teriam muitas empresas interessadas em se instalarem, de fato, nessas regiões. Mas a infraestrutura, no começo, viria por parte do Estado, ou não? O aeroporto melhor, a estrada melhor, segurança melhor, isso tudo é Estado. Sim, o Estado fala que está falido, não tem dinheiro. Aí o Estado deixa a rua esburacada, não tem muita segurança porque está faltando dinheiro. Aí não desenvolve o turismo, aí não vem a empresa. Como é que sai desse círculo? Nós tivemos alguns investimentos, principalmente com a Copa de 2014, teve investimento em aeroporto, mas de fato algumas rodovias são muito ruins ainda. Então nosso problema de infraestrutura é muito grave. O ministro Tarcísio agora tem feito um bom trabalho, acredito que é um dos melhores ministros do governo, e tem feito um belíssimo trabalho no desenvolvimento da infraestrutura, rodovias. Então, isso tem que ser feito pelo governo. Então, acredito que é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que o governo tem que fazer esses investimentos para conseguir criar essas condições para atrair turistas e atrair outros negócios, também tem que parar de atrapalhar a vida dos empreendedores. E só com esses dois fatores vamos conseguir, de fato, desenvolver as regiões mais pobres. O Brasil tem muitos fundos de desenvolvimento locais. Qual é a sua opinião sobre o que fazer com esses fundos que existem hoje? Vou citar um apenas. Brasília tem um fundo do Distrito Federal, um fundo federal, de mais de 10 bilhões por ano para sustentar Brasília. Dinheiro de todos os brasileiros, que vai para aqueles cerca de 3 milhões de habitantes de Brasília, que vivem lá numa cidade muito desenvolvida, né? É a capital do país, mas custa dinheiro para o resto do país. E Brasília já tem mais de 5 décadas, ainda não desenvolveu indústria local, economia local, vive basicamente do dinheiro do governo, de servidores públicos. E ainda tem esse fundo constitucional. Esse é um de muitos exemplos. O que fazer para resolver esse problema? Fernando, o problema desses fundos aqui não há nenhum critério, né, tanto para como eles vão ser usados e em quais regiões eles serão usados. Então, eu acredito que, exatamente como eu falei mais cedo sobre a nossa proposta de reforma tributária, implementando um sistema simples, nós podemos, de fato, pela primeira vez, discutir um sistema de partilha. Hoje não temos esse critério. Eu acredito que o sistema justo seria o populacional, né? Nós temos os serviços públicos exatamente para atender a população de uma determinada região. E hoje a gente tem diversas distorções no sistema, porque uma cidade com uma grande indústria, por exemplo, acaba arrecadando muito mais do que uma cidade vizinha que não tem essa mesma indústria e às vezes tem uma população de tamanho similar. Então isso acaba criando muitas distorções. Então, tudo indica que a reforma tributária, se vier, está sendo discutida há tanto tempo, não é? Se vier a reforma tributária, ela deve ser discutida ao longo do ano de 2020. Tema complexo, árduo, poucas pessoas entendem. E a minha pergunta, a minha dúvida é se não seria necessário, primeiro, uma grande campanha de esclarecimento da população para que o debate fosse ampliado. O Brasil 200 pensa em fazer alguma coisa pedagógica para que os brasileiros entendam todo esse assunto? Eu acho que esse debate e essa discussão é fundamental. É um tema extremamente complexo, é um tema que, diferente da Previdência, que foi muito importante e a gente precisava dela para começar a equilibrar as contas públicas, a reforma tributária afeta 100% dos brasileiros. Então, todo mundo precisa entender muito bem o que está sendo proposto e o que o Congresso, ou na proposta que vem do governo, né, o que o poder público está querendo passar. E como fazer isso? Nós estamos participando de diversos eventos, eu tenho feito no mínimo um evento por semana falando sobre a reforma tributária e estamos mobilizando diversas entidades. Temos mais de 40 entidades dos mais diversos setores que estão juntas conosco
e estamos organizando algum tipo de comunicação para que a gente possa, primeiro, trazer luz aos problemas da proposta que está na Câmara e, segundo, propor realmente um caminho que seja muito mais justo para que a gente tenha uma reforma tributária boa. Seria necessária uma campanha publicitária ampla em nível nacional para talvez informar a população? Seria possível, estamos discutindo isso, ainda não temos nada fechado, mas é uma possibilidade. Acredito que é um tema fundamental, talvez a reforma mais importante para, de fato, criar esse ambiente de negócios que eu citei, para, de fato, a gente conseguir retomar o nosso crescimento econômico. Então, é uma possibilidade. Se você tivesse que falar em pouquíssimas palavras para os nossos telespectadores, qual é a síntese desse debate sobre impostos? Qual seria essa síntese? Bom, todos nós queremos um sistema tributário mais simples, né, que não faça com que as pessoas gastem tanto dinheiro para pagar impostos. E precisamos reduzir a carga tributária. O que quer dizer isso? Fazer com que cada brasileiro pague menos impostos. Então, a gente precisa sair de um sistema complexo para um sistema simples e sair de uma carga tributária alta para uma carga tributária menor que caiba no bolso dos brasileiros. Então, acredito que todas as propostas que estão sendo discutidas vão ter que convergir para esse objetivo. E quando algo não estiver alinhado com esse objetivo final, ou que vai gerar distorções na economia brasileira, nós precisamos apontar essas falhas. Vai ser necessário muita pedagogia para que esse tema passe a fazer parte do cotidiano das discussões dos brasileiros, né? Muita coisa. Mas, Gabriel, eu agradeço muito ao presidente do Instituto Brasil 200, Gabriel Kanner, por sua entrevista aqui ao Poder em Foco e agradeço especialmente a você, telespectador, que acompanhou o nosso programa. E, aliás, esta entrevista já está disponível nos canais do SBT e do Poder 360 no YouTube. No domingo que vem, haverá uma nova entrevista aqui no Poder em Foco, logo depois do programa Silvio Santos. Muito obrigado, ótima semana e esperamos você aqui domingo que vem.